Pessoal, eu vou começar então aqui bem com o básico, tá? Nossa. Que bom, será que ele não vai querer abrir? Eu vou simular para vocês como se a minha capa fosse um tamanho A4, tá? Eu não sei se vocês vão usar A4, mas lembrem que vocês precisam replicar o tamanho que vocês fizeram lá na colagem. Então, aqui nessa parte do início, eu vou clicar aqui no A4 e ele abriu já num documento, mas não é assim o correto, tá? Porque quando eu abro dessa forma, eu não estou abrindo o documento para fazer toda a parte de configuração. Então eu estou gravando e vou também mostrar isso para vocês novamente. Eu vou fazer um novo documento. Quando ele abre aqui, ó, notem, ele já pegou a medida do A4, mas caso eu queira dizer é impressão, e está aqui o A4. Eu preciso modificar este menu. Esse menu dessa lateral, ele tem várias particularidades. Primeira delas, trabalhem em milímetros ou centímetros. Evitem unidades de medida de polegadas, de pixels, de pontos e assim por diante. Eu cheguei a abordar isso de uma forma rápida, mas pontos é uma unidade de medida que a gente utiliza hoje em dia somente para ver o tamanho da fonte. Que nem lá no Word é 9, 10, 12. Isso é medidas em pontos, tá? A gente não tem ela clara hoje em dia se ela se refere a quanto em milímetros ou em centímetros. É uma unidade de medida que ficou meio, digamos assim, esquecida, tá? O quanto a gente está utilizando dela. Primeira parte é isso. Quantidade de páginas. O ideal é que vocês já criem no mínimo 4 páginas. Então já estão aqui as 4. Eu vou digitar. E as páginas, elas não precisam ser opostas, tá vendo? Tem um checkbox. Eu, no caso, quero páginas opostas. Se eu tenho o início na página 1, então a página 1 fica independente, depois a 2 e a 3 vão ficar emendadinhas e a 4 separada, porque seria a minha contracapa. A parte de colunas. Pessoal, eu não tenho hoje nada impresso aqui comigo, tá? Mas quando a gente tem algo A4, dependendo do tamanho da fonte que vocês forem utilizar, a leitura de um texto em A4, onde vocês vão usar um corpo de 10 ou até um pouco menor do que isso, de lado a lado, muitas vezes esse texto não é confortável para ser lido. E uma folha A4 separada em 2 colunas, estou falando de uma maneira mais simples. Vocês não são obrigados a criar colunas, mas a leitura de uma coluna mais estreita faz com que tu consiga localizar a próxima linha de uma forma mais ágil. Livros com um tamanho um pouquinho maior, normalmente estão em 2 colunas. Os livros normais ali, que tem mais ou menos de largura ali, 20 centímetros, um pouquinho menos, na verdade esses livros estão em uma coluna só e fica uma lateral, uma medida lateral que fica ainda confortável para a leitura. Então, eu vou simular aqui uma página com 2 colunas. Vocês podem testar uma página com 2 colunas. Quem for usar a página A4 deitada, pode usar inclusive 2, 3 ou até 4 colunas. Tá? Eu sugiro 3 colunas, fica já confortável, mas bonito esteticamente fica melhor 4, porque daí tu consegue deixar o meio, obviamente, sem nada, para que tu possa então fazer essa separação visual entre elas, tá? Então, no caso, eu vou usar a orientação retrato, mas quem for usar paisagem, só clicar aqui. Portanto, vou colocar aqui 2 colunas
E a medianiz é o espaço entre essas colunas. Aqui no InDesign está vindo como padrão 4,2 milímetros. É um pouquinho menos de meio centímetro. É um espaço bem confortável. Normalmente a gente deixa a medianiz entre 3,5 até 5 milímetros. Podem deixar esse padrão e não vai ter nenhum problema. Já as margens do documento, isso é bem importante para a leitura, tá? A gente tem as margens, isso quer dizer que vai ficar um espaço padrão em cima e embaixo, superior e inferior, e nas duas laterais de forma todas iguais, tá? Então não tenho nada de diferente nessas margens. Essas margens é um espaço da beirada da folha para dentro. Vocês não vão digitar um texto e vocês vão usar o texto colado na beirada da página. Já uma imagem, sim, tu pode colocar na beirada da página, tá? Porque daí, normalmente essas margens servem de respiro, servem de espaço para o texto ter uma margem que não fique então colado em outros objetos. Para isso que serve, tá? Eu vou manter essas margens agora como padrão, como ilustração. Vocês podem abrir um primeiro documento para entender como funcionam essas margens. Depois vocês podem articular se querem maior ou menor essas margens, tá? Vou deixar ainda como padrão. Depois aqui abaixo a gente tem sangria e espaçador. Olhem só. Sangria, ela é somente utilizada quando a gente faz impressão. A sangria, o que ela é? Quando a gente imprime em uma gráfica profissional e digamos que a gente tem uma folha A4, a gente não quer que tenha uma borda branca nas laterais, em todos os lados. A gente quer que fique essa página completamente impressa. Para isso acontecer, a gente cria uma margem normalmente de 2 até 5 milímetros. O padrão é usar 3 milímetros. E essa sangria serve para que essa folha seja impressa um pouquinho maior. E quando eu juntar essas folhas, eu posso passá-los na guilhotina e eu refilo esses pedacinhos extras sem ficar uma margem esbranquiçada ali nas beiradas. Isso é bem padrão, e toda vez que a gente tem uma página que é totalmente impressa, a gente precisa dessa margem. Por quê? Porque toda impressão profissional, ela acontece de uma forma muito ágil, muito rápida. E o papel, por incrível que pareça, ele nunca passa de uma forma tão linear. O papel trabalha com temperatura, com umidade, e normalmente a gente precisa ter uma certa margem para esse papel trabalhar. Então, se esse papel trabalha um pouquinho para um lado ou a impressora pega ele um pouquinho torto, eu posso perder essa folha, não se eu utilizar uma sangria onde eu posso cortar depois certinho e voltar ao padrão do esquadro que eu necessito. Então essa sangria serve inclusive para isso, porque, por exemplo, jornais e revistas de grande circulação são impressos em impressoras rotativas. É um processo de impressão muito, mas muito grande, onde eu tenho uma bobina de papel e não folhas. E essa bobina de papel ela é impressa em rolos, e depois de todas elas impressas eu venho com facas e vou cortando. Isso é muito rápido. A impressão rotativa consegue fazer impressão de 10 mil páginas por hora, uma coisa absurda assim. Então é fora da nossa noção a quantidade disso. Mas quando vocês têm uma impressora em casa, seja ela laser ou seja ela jato de tinta, vocês nunca vão conseguir aproveitar 100% da área da página. Tá? Isso é o que difere uma impressão profissional de uma impressão amadora. Então, aqui a sangria é somente para o que vai ser dado saída de uma maneira mais profissional. O espaçador, que está logo aqui embaixo, é o seguinte: a gente cria uma área que não vai aparecer na impressão e que, por exemplo, eu quero na minha página 4 uma margenzinha acima. Eu posso colocar ali informações para quem for imprimir. Essa página eu quero que ela tenha CMYK, eu quero que ela esteja com essa paleta de cores, eu quero que tu tenha atenção ao recorte dessa página, ou seja, dicas e coisas que são necessárias para quem está imprimindo esse material, levar essa informação até o final. Então, não é o nosso caso, a gente precisa colocar também margem de espaçador. Coloquei as duas colunas, coloquei 4 páginas e eu posso seguir aqui para criar esta página. Vocês vão perceber que automaticamente já criou um padrão com 2 colunas, só que esta é a minha capa.
tá? A minha capa, eu vou ignorar o fato de eu estar com a capa e eu não preciso dessas colunas, mas não tem problema, porque nas páginas fica exatamente exposto isso. Capa, página 2, 3, que é o miolo, e a 4 é a minha contracapa. Como eu utilizei as páginas opostas, unidas, elas aparecem juntas. Olhem que interessante. Eu posso baixar para enxergar as outras páginas aqui, ou posso dar 2 cliques aqui e ele vai direto para a página. Tá? Então o menu de página é muito ágil. Aqui não está visualizando ainda o menu camadas, mas eu tenho o menuzinho camadas e cada página eu tenho camadas daquela página. Tá? Então eu tenho, além das páginas, além das camadas, eu tenho as camadas de cada página. Isso funciona super bem. Isso faz com que a gente consiga ter também agilidade para desenvolver os materiais. Digamos que eu tenho... Deixa eu baixar uma imagem aqui. Deixa eu pegar aqui no Unsplash. Só um pouquinho. Olha, eu escrevi certo. Ah, foi. Tá devagar mesmo. É que eu tô no Wi-Fi aqui. Vou pegar essa aqui, vou baixar essa aqui. Eu gostei dessa imagem. Devo pegar dessa cidade aqui também. Tá. Baixei 2 só para a gente ter uma ilustração. Bueno, vamos lá. Como é que funciona para a gente começar a trabalhar? Dentro da página 2 e 3, eu quero colocar texto na primeira coluna, quero pôr texto na segunda coluna e vou pôr texto na terceira coluna. Mas na quarta coluna eu quero pôr imagens. Então isso é uma organização que eu estou fazendo. Eu não tenho um texto agora, então eu vou pegar um gerador de texto aqui, só para pegar um texto base. Gerador de lero. Vamos pegar um de filosofia. Vamos colocar 300 frases. É legal porque isso aqui é um texto que não diz nada, tá, pessoal? Vocês vão ler e ele não diz nada mesmo, tá? Caros amigos, a infinita diversidade da realidade única estimula a padronização das condições epistemológicas e cognitivas exigidas. Dessa maneira, o conflito da psique inconsciente corrobora a complexidade dos estudos efetuados, cumpre um papel essencial na formulação e fundamentação metafísica das representações. Inevitavelmente, há muitas questões intrigantes sobre se o entendimento dos universais antropólogos exige a precisão e a definição do sistema do conhecimento geral. Fala e não fala nada, tá? É bem bom para preencher espaço. Para preencher espaço, não para fazer trabalho sério. Tá bom? Vamos lá. Primeira parte. Para eu gerar texto para cá, eu vou criar caixas. Tudo no InDesign são caixas. Se a gente entender esse truquezinho, vai facilitar a vida de vocês. Para fazer uma caixa de imagem, essa com esse X, então eu faço essa caixa e jogo a imagem dentro dela. Tem outras formas de pôr imagem? Tem, mas se tu fizer por caixas, tu vai garantir que tu consegue ser mais rápido e mais maleável. Caixas de texto não é um único clique, eu crio uma caixa. Quando eu faço essa caixa e colo um texto dentro, ele inclusive me ilustra se eu tenho texto que não está sendo exibido. Então eu vou fazer mais colunas e vou linkando uma coluna na outra, ele vai levando o texto adiante. E tudo isso com a continuação de toda a formatação de texto, continuação do texto que está sendo colocado. Então vamos lá, vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou clicar bem aqui no cantinho, ó, até o cantinho aqui de baixo. Fiz a primeira caixa de texto, Ctrl V. Não estou alterando o texto, não estou fazendo nada, tá? Mas, olhem só que interessante, o InDesign, diferente do Illustrator, ele tem uma característica, ele já compreende mais a língua e ele já faz
a infinização para poder pular os parágrafos. Eu ainda não vou mostrar a parte ainda de configuração, mas é bem simples. E ele cria um texto que tem meio cara já de revista, de jornal, assim, é diferente de usar o Word, tá? Então, ele é bem versátil em relação a isso. Mas olha só, lembra, eu quero usar textos em 3 colunas. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, eu vou criar aqui minha segunda coluna e vou criar também aqui uma terceira coluna. Vou pegar minha flecha preta, porque na verdade aqui, ó, também, que nem o Illustrator tem a flecha preta e a flecha branca. Poderia ser a ferramenta de texto também. Quando eu clico nessa primeira caixa de texto, vocês estão vendo que tem um maisinho em vermelho? Isso é representação visual que nesta coluna tem mais texto que não está sendo exibido. Tá? Então eu tenho uma representação. Se eu clicar nele, olha só, o meu ícone veio um texto ali junto. E eu só vou clicar dentro dessa coluna. Pum. Agora o texto continuou aqui. Se eu clicar aqui no vermelhinho e clicar na outra coluna, pum, o texto veio para cá. Obviamente eu copiei uma quantidade de texto muito maior do que eu tenho tamanho, né, para essas 3 colunas. Então continua tendo vermelhinho ali. Eu vou ignorar, eu vou tentar cuidar para o meu toque não ficar se incomodando com aquilo ali. Mas eu sei que tem mais texto que não está sendo exibido, tá? Então isso é só para a gente entender como que a gente gera texto. O texto, não faça a digitação de texto dentro do InDesign. Faz a digitação no Word, no Google Documents, em qualquer plataforma de texto, copie e cola aqui. Porque ele é muito mais uma ferramenta para tu fazer uma edição, não para tu fazer uma criação. Assim como gráficos, façam a criação deles no Illustrator, no Photoshop, mas tragam as imagens prontas para o InDesign. Evitem criar dentro. Pode ser criado dentro? Pode. Inclusive, se vocês olharem as ferramentas, olha aqui, a gente tem a ferramenta de caneta. A gente tem a ferramenta também de forma, de retângulo. Eu posso criar aqui dentro, mas ele não é versátil como as ferramentas originais. Tá? Então, é interessante vocês entenderem que a gente vai usar aqui para compilar todo o material, para organizar todo o material. Isso então é uma ferramenta de diagramação, não de criação. Tu pode, mas o ideal é que tu crie nas outras ferramentas e traga tudo para cá. Bueno, lembre que eu peguei imagens, né? Eu vou fazer minha capa, vou usar uma daquelas imagens. Vou pegar a ferramenta de retângulo e faço um retângulo do tamanho da página. Quando eu fiz isso, eu vou pegar aqui, ó, essas imagens que eu já baixei, eu arrasto e eu solto ela em cima do xizinho. Como essa imagem que eu baixei está com bastante resolução, a gente enxerga um fragmento dela. Não se preocupem com estas linhas. Essas linhas não aparecem no arquivo final. Essas linhas são somente as referências para que tu enxergue o tamanho das colunas. Mas vamos lá. Eu quero diminuir para que eu enxergue, né, o tamanho correto dessa imagem. Para isso, quando eu jogo a imagem dentro de uma caixa para conseguir comportar essa imagem, ela tem esse círculo, esses 2 círculos. E eles são interessantes porque quando eu clico dentro dele, eu vou dar um zoom out para tu entender, esse ali é o tamanho da imagem, laranja. Tá? Então a imagem tem bastante, vai acontecer exatamente com a capa de vocês isso. Vocês vão enxergar a capa muito maior do que o tamanho. Para isso, então, eu vou pegar aqui nas beiradas, mantenham o Shift apertado, e eu vou diminuindo as beiradas, até conseguir, então, colocar essa imagem dentro daquela caixa. Notem, olha como é interessante essa ferramenta, porque a imagem, ela não está na proporção de uma imagem A4, de uma folha A4. Mas se eu clicar nessa bolinha e arrastar, olha só, eu arrasto toda a folha. Já, deixa eu voltar. Deixa eu aumentar um pouquinho só para você entender. Eu só fiz de uma forma, não vai ser tão fácil de entender. Assim, se eu estou com a bolinha, olha só, eu estou arrastando somente a imagem sem mexer nas bordas, ou seja, como se fosse uma janela dessa imagem. E vocês podem fazer isso, tá? É clicando na bolinha. Então eu enxergo para que eu possa então diagramar ou utilizar o pedaço específico da imagem que eu desejo.
Isso facilita a vida, porque daí eu consigo usar o pedaço específico. Vocês já fizeram ocupando as margens, caso vocês não queiram ocupar exatamente as margens. Ah, professor, mas eu preciso numa capa ter um nome, de preferência seja o nome de vocês ou o nome de alguma coisa que vocês vão descobrir. Pode ser o nome de vocês e pode colocar informações do nome de vocês em 2024. O título é com vocês. Para isso, eu posso fazer uma ferramenta aqui, por exemplo, um retângulo. Vocês não são obrigados a fazer esse retângulo, tá? Eu posso pintá-lo ele com uma cor. Vou pegar um HSB aqui, vou fazer um verdão. Vou pegar aqui a ferramenta de tipografia, tipo, fonte, escolher alguma aqui e deixa eu mudar a minha forma da área de trabalho para ficar o tipografia. Quando eu faço isso, ele já me abre o topo. Quando eu coloco tipografia, já fica mais versátil para eu conseguir diagramar toda a parte ali do topo. Eu coloquei meu nome, eu posso então aumentar essa fonte, ó. Similar ao Word, tá, pessoal? Tá tudo aqui similar ao Word. Eu cliquei e eu criei naquele retângulo uma caixa de texto junto. Pode fazer centralizado, posso fazer todas as modificações necessárias, porque eu tenho muitas medidas possíveis aqui, tá? Então, aqui eu deixei de uma forma bastante simples. Mas quando vocês forem trazer os objetos para cá, e ó, Giovana, aquilo que está falando ali dos stickers é bem útil nessa parte aqui. Digamos que a Giovana tem uns emojizinhos, sticker ali que ela poderia estar ocupando no meio do texto. Olhem que interessante. Posso pegar a ferramenta de caneta, eu venho nas bordinhas aqui, ó, no caso dessa que eu estou selecionado, eu vou fazer uns pontos extras aqui, ó. Vou fazer 4 pontos extras. Agora volto para a flecha, clico na outra, volto para a caneta e vou fazer mais pontos extras aqui. Se os pontos não ficarem exatamente no mesmo lugar, não é problema. O que eu quero fazer com isso então? Eu cliquei fora com a flecha branca e posso clicar neste e neste ponto. E olha só, eu vou modificar o formato desse texto. E o texto automaticamente se retrabalha. Fazendo isso, eu estou criando um espaço para colocar os teus stickers no meio, entre as colunas, digamos assim. Então, isso é uma forma de deixar o teu texto mais maleável, né? Criando uma área, e depois de ter criado essa área, eu faço esse meu retângulo de imagem, mas o retângulo de imagem eu também vou modificar o formato base dele. Opa! Só um pouquinho. Deixa eu pôr uma imagem aqui antes. Lembra aquilo que eu tinha dito antes? Ele sempre deixa numa resolução um pouco ruim. É disso que eu estou falando. Ó. Pode ver ali, enxerga bem quadriculado. Essa imagem é ainda maior. Vou tirar, deixa eu puxar para cá. Vou deixar assim. E agora eu vou pegar a ferramenta de caneta e eu quero modificar essas bordinhas dele. Adicionei aqui, adicionei aqui, adicionei. Tem que ser bem em cima da linha, tá, pessoal? Senão não dá certo. É onde fica o mais. Pego a flecha branca, clico fora e clico nos pontos.
Eu não sei qual é o formato do teu sticker, tá? Mas eu só estou tentando ilustrar como vocês podem trabalhar com o texto para que vocês possam então chegar num resultado aonde isso represente vocês. Como essa é uma atividade que ela é rápida de ser feita, por incrível que pareça, a base do InDesign eu já expliquei, tá? É sério, é isso. É caixas, configurar. Se eu vir aqui, ó, nas camadas, eu enxergo as camadas. Eu vim aqui, por exemplo, para a capa. Na capa, eu tenho uma imagem e tenho o objeto aqui, uma caixa onde eu escrevi Guilherme. É isso, tá? Se eu vir para cá, na minha página 2. Na minha página 2 eu tenho uma imagem, eu tenho duas camadas. Duas não, acho que eu tenho mais aqui, ele está pegando outra. Mas, de qualquer forma, eu tenho todos os textos juntos aqui. E isso demonstra assim, como é simples eu conseguir enxergar isso. Eu não falei de uma parte, que é a parte de páginas mestre. Isso é bem interessante porque a gente pode criar um padrão já de página que tu possa replicar com alguma arte específica, com alguma cor, e isso pode então se adaptar a vários outros momentos. Esse tipo de situação, vocês vão fechar esse arquivo, digamos que ele esteja pronto. Eu só preciso fazer uma coisa bem rápida. Olhem para cá. Arquivo, eu venho exportar, vou pôr o nome, coloquem o nome de vocês, coloquem na pasta que vocês querem salvar. E olha só, ele me abre um menu que tem uma série de configurações. Desde compactação para compactar imagens, compactar o próprio PDF, a marcas e sangrias, a como dar saída, como a gente tem outras codificações e propriedades de compatibilidade. Vocês não precisam mexer nisso, mas essas configurações impactam diretamente onde vocês podem dar a saída de uma maneira profissional. Quando vocês precisarem contratar uma gráfica, isso, perguntem se essa gráfica precisa receber com alguma configuração específica o PDF. Então vocês podem configurar isso aqui. Existem muitas nuances, algumas gráficas só dizem, cara, só me manda teu arquivo aberto que eu ajeito aqui. Algumas, não, eu preciso que tu já configure para ficar todas as páginas, para ela estar numerada, para ela ter compatibilidade com qual versão de Acrobat. Tudo isso é tudo, digamos assim, conversado entre as partes. E é nessa tela que vocês fazem essa configuração. Depois disso eu coloco exportar. Vai ter uma página em branco ainda. Quero só mostrar o arquivo completo para vocês terem uma ideia. Está aqui o arquivo exportado. Ó, notem, sumiu aquelas linhas das colunas. Veio aqui a página já com a imagem. A página que eu coloquei somente uma coluna, aqui eu iria colocar mais imagens. E a minha contracapa está sem nada. Tá? Essencialmente a atividade é isso. Então vocês precisam organizar para vocês terem todas as imagens de uma forma fácil, para vocês possam pôr muitas imagens. Podem colocar essas imagens como se fosse um álbum de fotos, podem criar muitas páginas. E olhem só, professor, eu criei um documento com 4 páginas, como é que eu crio mais páginas? Mais fácil impossível. Olha só, tá vendo, tem um maisinho lá embaixo? Criar nova página, criar nova página, criar nova página. Só vai clicando e vai criando. Eu quero criar uma página mestre para eu pôr um monte de fotos. Posso? Posso. Como é que funciona a página mestre? Olha que interessante, pessoal. Eu vou criar uma nova página principal aqui para não mexer para essa de 0. E eu tenho uma página principal. Pode ver, mudou o layout do software. Tá? Se eu quero, eu vou usar essa B. Eu quero que uma página fique preta. Tá? Então eu vou pegar um retângulo aqui, vou fazer uma página num lado preto, pintei de preto, e quero que nessa página eu tenha vários espaços de imagens. Estou colocando alguns espaços sem uma regra em específico, tá? Não estou colocando todos iguais. Vou dar um espaço entre esses dois. E agora com esse outro eu vou deixar juntinho.
E essa outra página aqui, eu quero deixar ela amarela. E essa página amarela eu quero colocar umas fotos maiores, que sejam um pouquinho sobrepostas umas às outras. Olha que interessante, isso não é uma página que já está no meu documento. Pode ver, aqui estão as páginas do meu documento. Mas, na minha página 4 e 5, se eu puxar essa página principal B e jogar aqui, e se eu pegar a página principal B e jogar nesse lado... Opa, peraí. Só peraí que eu não puxei a certa. Aqui. Eu estou nessa, eu vou puxar para cá. Deu. Olha só, eu já tenho os espaços todos das imagens. Então assim eu consigo deixar mais ágil para poder ir diagramando. Eu não preciso fazer isso necessariamente na página mestre. Mas caso vocês tenham algum padrão e vocês vão ter que replicar muitas páginas que sejam similares, criar uma página com layout base vai facilitar para que vocês não tenham que fazer página por página. Então assim, ele é uma ferramenta muito robusta para inclusive se ganhar tempo. Como é que funciona isso na prática? Bem, para ser bem didático com vocês, pessoal. Quando a gente vai, por exemplo, editar um livro, eu já fiz, eu trabalhei numa gráfica que era centenária em São Leopoldo, chamada Roterman. Essa gráfica não existe mais. E eu diagramava agendas. Imagina que era um parto fazer a diagramação de uma agenda. A gente tinha páginas mestre para quando era final de semana. Final de semana tu tinha 2 dias na mesma página, porque as pessoas anotam menos. A gente tem uma página específica para início de mês e páginas específicas para quando tu tem um dia e um dia da semana. Então a gente já tinha um template para o dia da semana ficar do lado de cá, para o dia da semana ficar do lado de lá. Quando é final de semana, a gente colocar a página de final de semana, que tinha 2 dias. Então a gente não precisava criar tudo. A gente fazia um trabalho bem minucioso nessas páginas mestre, puxava para as páginas e agora a gente só mudava os números. Então era um trabalho muito mais ágil. Então a gente cuidava muito de fazer páginas mestres bonitas, e quem faz um livro faz exatamente isso. Primeiro, o início de capítulo sempre tem um recuo diferente, vai ter um número grande. Quando a gente tem uma página com imagem, a gente tem um layout também um pouco diferente de texto. Quando é uma página normal de somente texto, a gente puxa o tipo de página mais simples. Então depois é só jogar o texto e ele vai se linkando onde tem um espaço de imagem. Jogou a imagem e o teu livro fica praticamente pronto. É só tu dar um Ctrl+C no texto, organizar as páginas mestre e jogar o texto lá, porque ele tudo vai se dividindo nas páginas bonitinho. Claro que tu tem que linkar eles uns aos outros, mas isso é meia dúzia de cliques. Então é uma ferramenta muito robusta e ágil para que vocês possam dar uma saída rápida. Muito mais fácil do que o Word, porque o Word é para tu criar texto. Aqui não, aqui é para tu diagramar texto. Então tu puxa para cá aquilo que já está escrito, tu puxa para cá as imagens que já estão feitas, tu puxa para cá aquilo que já está definido. Então tu só organiza, deixa mais bonito esteticamente essa diagramação e dá a saída. Certo? E é assim. O InDesign tem mais um monte de outras coisas? Tem, mas essencialmente é isso. É trabalhar com caixas, com páginas e com camadas. De uma maneira bem essencial para que vocês possam dar um gás nessa atividade. Certo? Falei mais rápido do que eu queria. Vai sobrar mais tempo para vocês. Dúvida do quê? Na contracapa que a gente coloca. Ótima pergunta. Na contracapa, normalmente são os dados da disciplina. Coloca o teu nome, coloca o meu nome, coloca o nome da disciplina e o mês e ano. Para que a gente só tenha dados assim para tu marcar aquele tempo. Normalmente a gente às vezes esquece de pôr uma temporalidade ali na atividade. Hã? Como? Pode ser no centro. Pode ser no centro, pode ser na base, tu que escolhe. A diagramação é tua, né? Se tu quiser colocar a tua capa na tua contracapa e só essa informação extra, tu também pode, tá? Lembrem, a diagramação de vocês. Eu preciso que vocês tenham
a capa e a contracapa. Eu preciso que vocês tenham as fotos diagramadas aqui no miolo do trabalho de vocês, que vocês façam um texto contando um pouco dessa história. Já vale ressaltar, eu não vou mostrar o texto que um criou, eu não vou falar para o outro, eu só vou ler rapidamente, não vou entrar isso a fundo, então vocês não precisam ter medo de o texto que vocês vazaram, eu não vou mostrar para absolutamente ninguém, então vocês não precisam ter medo disso, porque já aconteceu no passado de a pessoa escrever um texto um tanto emotivo, mas eu nunca vou vazar isso para ninguém, então fiquem tranquilos em relação ao texto também. Não, tem gente que se puxa full. Aconteceu não foi no semestre passado, faz uns 2 semestres. A pessoa tinha feito uma viagem, ela escreveu realmente detalhes da viagem, dos museus que passou, de algumas escreveu um perrengue que teve, mas era um perrengue com os familiares. Então, professor, não deixe de, sabe, eu não vou aparecer. Mas foi muito legal porque a pessoa quis fazer um compilado que fosse significativo para ela. É isso, tá? Não, mas o texto a gente escolhe. Faz algo vinculado à capa, que seja linkado com isso. Pode falar. Pode ser mais de um texto? Pode ser mais de um texto. Um de 500, de 1000, outros 2 de 500. Pode, não tem problema. Pode sim. Pode estar quebrado assim. Pode, olha só, se tu quiser colocar o teu texto na página 2 e só continuar na página 4, não tem nenhum estresse, porque tu pode pôr imagens nesse meio de tempo como se fosse um capítulo daquilo, tá tudo certo. Botei muito aleatório daí. Mas tá valendo, sim. Inclusive um texto não precisa ter uma ligação direta, tu quer falar de um jogo de futebol e depois tu quer falar do teu cachorro. Sim. Tá tudo valendo. Só deixa eu aqui. Fala. Olha só, tu vai escolher, porque tu vai ter texto, e as fotos que tu utilizou na tua capa, tu vai colocá-las aqui as completas, sem o recorte do fundo. Então tu vai usar aqui elas inteiras. Então tu vai diagramar elas de uma forma diferente, tu não vai mais agora fazer com sobreposição, tu pode fazer um albinho de figurinha delas. Hã? De preferência. Quem quiser colocar mais pode, só que pode faltar. Aí pode ser, por exemplo, aí do lado, uma só foto do texto. Essa é a tua criação, tá? Isso é a tua autonomia. E a capa é o que a gente criou, né? Exatamente. A capa é o que vocês criaram na colagem. Vocês podem, claro, que escrever um título em cima, né? Mas aí dá pra, tipo assim, botar um sublinhado, assim. Tudo, a criação é tua. Diga. Eu botei os anúncios de imagem de Vai lá. Tá. Vai em cima, imagem. Tu colocou aqui assim, colocou pra vir. É que eu botei direto lá. Não. Cá fora, vamos dar uma proporção. Tem 1,70 m. Não, desculpa, Não, 17. Pode ser, aqui lá ficou 700, né? Tá. Lá ficou 700. Tá, então usa aquele valor aqui. Pode ser. Pode falar. Só um pouquinho. Vou parar a gravação aqui para depois poder deixar disponível para vocês.